Atenção porque vai começar a aula de inglês. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos a nossa aula 3 de inglês e vamos lá iniciar, mais um dia cheio de aprendizado aí para vocês, tá certo? Antes de começarmos, vamos continuar aquela correção que a gente sempre faz nas nossas aulas. E aí, essa atividade foi aquela última da aula de inglês, a aula 2, tá certo? E vamos corrigir algumas questões aí que talvez vocês estejam com um pouquinho de dúvida, tá certo? Ou tenham ficado, na verdade, com um pouquinho de dúvida. A primeira questão aí está dizendo o seguinte: qual das letras do alfabeto tem a pronúncia de I? Então, qual das letras nós falamos dessa forma? A letra A tem a opção, a letra A aí mesmo, A opção da letra A é a letra A. A letra B, E. Letra C, H. Letra D, I. E letra E, J. A opção correta é a letra D, porque a forma de falarmos a letra I em inglês é I, tá certo? Então, por isso, a resposta correta é a letra D, tá ok? A próxima é a segunda questão, que diz o seguinte: a qual letra do alfabeto IU pode ter a pronúncia semelhante? Então, pode ter uma pronúncia semelhante a que letra do alfabeto? Se vocês observarem, na pronúncia de cada letrinha do alfabeto, a resposta correta vai ser a letra E, que a resposta é a letrinha U, A alternativa E é a resposta correta, mas a letrinha U, que tem a pronúncia da palavra IU em inglês, tá ok? Então, essa é a resposta correta. A próxima questão foi a terceira, que é a última também que eu quero corrigir com vocês, que diz o seguinte: escreva no mínimo 2 cores em inglês que você observa na imagem a seguir. Então, vocês estão vendo que tem esse bonequinho aí, de um dos personagens, e ele apresenta quais cores em inglês? Essa é uma resposta pessoal, porque você poderia dizer várias cores aí, O amarelo, o azul, o preto, o marrom, que em inglês nós podemos falar essas cores, Blue, black, então tem as cores que nós podemos falar em inglês. Então, você poderia dar aí qualquer resposta que contesse a cor que ele tem, tá certo? E o gabarito da atividade, quem anotou no caderno pode fazer a correção agora. Primeira questão, alternativa letra D. Segunda, letra E. A terceira foi a resposta pessoal, como nós vimos. E aí tem algumas possíveis respostas que vocês poderiam ter dado. A quarta, alternativa E. E a quinta, alternativa A, tá certo? E vamos lá começar com a nossa frase do dia. Sempre lembrem que eu disse para vocês que eu vou sempre tentar trazer essa frase para vocês expandirem o vocabulário de vocês, tá ok? Vamos lá. Eu vou ler em inglês e depois nós iremos traduzir. A primeira palavrinha aí, em inglês, é a palavra never, tá certo? A próxima, lose. A seguinte, your. E a última, faith, tá certo? Nós falamos dessa forma. E o que quer dizer essa frase, A primeira palavra aí nós temos nunca. A segunda, perca. A terceira palavrinha aí é sua. E a última, fé. Então, nós temos nossa frase de hoje, nunca perca sua fé, tá certo? Então, é aí uma dica para vocês do dia. E vamos lá para os nossos conteúdos. Os conteúdos de hoje são 3, tá certo? Membros da família, objetos escolares e verbos can e may. São 2 tipos de verbos aí que eu vou ensinar para vocês hoje e eu quero que vocês aprendam. Está bem recheada a nossa aula, tem muita coisa legal para vocês aprenderem hoje. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é sobre family, que é a família. Então, aí o nosso primeiro assunto é sobre a família, tá certo? Então, vocês já vão poder começar a falar o nome da família de vocês em inglês aí, viu? Começar a chamar mãe, pai, irmão, todo mundo em inglês, para vocês irem praticando. Eu trouxe para vocês aqui uma árvore genealógica, que é para explicar para vocês os membros da família, tá certo? Esse nomezinho em inglês a gente fala assim, family tree, tá certo? Então, é como nós falamos em inglês, árvore genealógica. E aí, na nossa árvore, acredito que muitos de vocês devem ter o vovô ou a vovó, se já não tiverem falecido.
Mas o nome avô e avó é o seguinte. O vovô a gente fala assim, ó. Grandfather, tá ok? Vou repetindo aí para vocês aprenderem como fala. A próxima, né, que é a vovó. Grandmother, é como nós falamos avó em inglês. E depois, né, do avô e da avó, nós temos o pai e a mãe, que vocês podem ver aí, são essas duas pessoinhas com cabelo preto. E a mãe em inglês nós falamos mother, tá certo? Vamos repetindo. O pai, father. E você tem o pai, a mãe e pode ter irmãos, não é? Então, os irmãos, como é que nós falamos? Irmão, nós falamos brother, como vocês estão vendo o menininho com o cabelo pretinho aí. E a irmã, sister. Espero que estejam repetindo, viu, para aprender. Alguns de vocês, né, acredito que a grande maioria também deve ter tio e tia. Então, como fala tia, né, e tio em inglês? Vamos aprender também. Do lado aí, onde vocês viram o nome pai, mãe, tem o tio, a tia e o tio. A tia em inglês, nós falamos assim, ó. Aunt, tá certo? E o tio, uncle. É como se fala o nomezinho do tio em inglês também. Os tios de vocês provavelmente também têm filhos. E os filhos deles são os seus primos, não é? E primo em inglês, nós falamos como? Tanto primo como prima, nós falamos cousin. Esse último nomezinho que tem aí embaixo, tá certo? Então, esses são os membros da família em inglês. Nós temos outros também, né, que nós podemos falar como bisavô, também temos bisavó, né, vários outros nomes de membros da família, mas eu queria mostrar para vocês aí esses que são os principais também, que vocês podem aprender, tá certo? Repitam aí, já comecem a falar o nome da mãe de vocês, do pai em inglês. Chamar a mãe de mother, né? O pai de father. Já comecem chamando eles em inglês, tá ok? E aqui eu trouxe uma curiosidadezinha para vocês, que vocês já podem usar também, que é sobre os membros da família, tá certo? Então, a primeira palavrinha aí que eu trouxe para vocês é a palavra parents, que ela significa o quê, né? Não é parentes. Muitos podem confundir, porque esse é um falso amigo em inglês. A gente acha que é uma coisa, mas não é, tá? Parents significa pais, tá certo? Então, não esqueçam aí que não é parentes, é pais. Então, se você quiser dizer meus pais, você vai falar my parents, meus pais, tá certo? E avós aí, como seria em inglês? Tá vendo que parents, essa primeira palavrinha, é pais. A de baixo é avós. Só é você colocar essa primeira parte na frente da palavra, ó. Grand, né? Que tem a letrinha aí, G, R, A, N, D. Tá certo? Então, vai formar essa palavra aí, que significa avós. Então, já podem começar chamando eles dessa forma também. Meus avós, já falo o nome em inglês, tá certo? Para vocês irem praticando. Vamos para o nosso próximo conteúdo de hoje. O nosso próximo conteúdo, vocês estão vendo aí, que é School Objects, tá? Que seria o quê? Objetos da escola. Então, na escola, vocês usam muitas coisas, né? Até em casa, agora que vocês estão estudando em casa, vocês usam lápis, borracha, livro, caderno. E tudo isso faz parte dos materiais escolares, que é o que nós vamos aprender hoje. A primeira palavra aí é book, tá? E o que significa isso? Livro. Então, essa palavrinha aí é livro em inglês, tá certo? A próxima é o caderno. Coloquei essa imagem aí do caderno para que vocês possam aprender também como é caderno. Quando você for pegar agora seu caderno aí, já fala que vai pegar o seu notebook, tá certo? Então, já vai falando em inglês aí, quando for pegar os seus materiais. Sempre eu falo para vocês falarem, para que vocês possam praticar, tá bom? Então, essa palavrinha aí seria caderno. Não confundam. Notebook, que é essa palavrinha aí, não é exatamente o computador que a gente usa, né? Ali seria um laptop. Essa palavrinha
é caderno, tá certo? Não esqueçam. A outra é a palavra caneta, que em inglês é bem fácil, só tem 3 letrinhas e se fala pen, tá certo? Então, não esqueçam essa daí também. Essa é a palavra caneta e pen, ela em inglês, tá? E depois de caneta, né, nós temos a palavrinha lápis. Então, vocês sempre usam lápis, caneta nos materiais de vocês. E lápis em inglês, como seria? Pencil. Se fala dessa forma. Repitam aí para aprenderem, tá? Olhem as letrinhas que tem em cada uma delas, né, dessas palavras, para vocês aprenderem como escreve também. E onde é que a gente guarda nossa caneta e o nosso lápis, né? No estojo. E como seria estojo em inglês? Pencil case. Então, a gente tem essa palavrinha aí do lápis, né? E coloca a palavrinha case, que seria uma capa que coloca os lápis dentro. Seria meio que isso, a tradução literal dessa palavrinha aí. Mas nós falamos essa palavra para estojo. Então, quando você quiser dizer estojo em inglês, você vai falar essa última palavrinha aí, tá certo? A próxima é a cola. Talvez vocês não usem tanto cola como vocês usam lápis, né? Mas cola em inglês, nós falamos glue. É bem fácil, né? Essa é a maneira de falar cola em inglês, tá certo? Vão repetindo. A próxima é a régua. E como é a régua em inglês? Olha esse nomezinho aí, vejam as letrinhas que tem nesse nome. E nós falamos ruler, tá bom? Repitam aí a palavra que eu disse. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo para saberem como é que fala certinho, tá bom? E escrever também. A próxima é a borracha. E como é borracha em inglês? Borracha nós falamos assim, ó, presta atenção. Eraser, tá certo? É o nome da borracha. Então, não esqueçam também, um material que vocês devem usar bastante, né? E temos a tesoura, que como seria tesoura em inglês, é um nome maior agora da tesoura, tá certo? Um pouquinho mais complicado, mas eu sei que vocês são alunos aí nota 10 e vão aprender tudinho. A tesoura nós falamos assim, ó, vamos palavra por palavra para vocês aprenderem como é que fala, como é que escreve, tudo direitinho, tá certo? Nós falamos assim, ó, pair of scissors, tá bom? É dessa maneirinha que nós falamos a palavra tesoura, tá ok? Então, não esqueçam dela aí também. E onde é que a gente guarda todos os nossos materiais escolares? Na mochila. Então, a mochila é uma companheira de vocês também, né? Que ajuda aí a carregar todos os seus materiais escolares. E como é o nome mochila, vamos aprender. Eu quero que todo mundo repita aí comigo agora. Vamos lá? Falem assim, ó. School bag. Tá ok? Esse é o nomezinho aí da mochila. Não esqueçam dela também. E por último, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês os 2 verbos, que é o primeiro aí, ó, may, e o de baixo, can. São os 2 verbos em inglês que nós vamos focar um pouquinho neles aqui para falar possibilidades de alguma coisa, de algo acontecer. Eu vou trazer para vocês outras formas que eles são usados também, mas o nosso principal motivo para vocês entenderem eles hoje é a possibilidade de fazer alguma coisa, tá certo? Possibilidade de entrar em algum local, de pedir permissão, enfim, nós vamos aprender um pouquinho sobre eles hoje. E aqui, eu trouxe em inglês, mas eu vou dizer para vocês, tá certo? O que está dizendo aí em cada um desses tópicos, para vocês saberem. Eu vou falar primeiro quando é que a gente usa o verbo can e o verbo may para cada um desses números aí. O número 1, o 2 e o 3. Primeiro, a primeira forma de nós usarmos o verbo can e may é o seguinte. Para situações que são pedidos. Então, quando você quer pedir alguma coisa, né? Eu coloquei até um exemplo aí para vocês. Você pode me emprestar sua caneta? Então, ó, você pode me emprestar sua caneta? Já tem um nomezinho caneta aí para vocês praticarem, tá vendo? Então, essa forma, né, é um pedido. Então, quando você quer pedir alguma coisa, você vai usar o verbo can e may. Eita, mas como é que eu vou saber
Quando é que usa cada um deles? Aí é o seguinte, é aí que está a questão para vocês aprenderem. O verbo can, que é o primeiro aí, nós vamos usar para situações informais, tá certo? Então, situações que não são tão formais. Quando você estiver falando com um amigo, com familiares, né, com primos, você pode usar o verbo can. Mas o verbo may, que é o segundo aí, nós usamos para situações mais formais. Então, quando você estiver falando com seus professores, com pessoas mais velhas, nós vamos usar esse segundo aí, tá bom? Outra situação é para uma permissão, tá bom? Um dos principais que eu quero que vocês aprendam bem direitinho aí, que é a permissão. E permissão já está dizendo, né? Permitir fazer alguma coisa, permitir entrar em algum local. E nós vamos usar o verbo can e may. Mesma coisa. Lembrem que essa é a principal diferença dos dois. O primeiro aí é para situações informais e o segundo para situações formais, tá bom? Então, tem uma frase aí que está dizendo assim, ó. Você pode ir. Então, esse é o significado da frase aí, que vocês estão vendo no número 2. Você pode ir, tá bom? Então, em um a gente usou o verbo can, na outra usamos o verbo may, tá certo? E por último, nós temos uma possibilidade, que foi o que eu já havia dito para vocês. Então, a possibilidade de algo acontecer. Em uma frase mais geral, nós vamos usar o primeiro verbo aí. Em algo que não é tão certo, né, uma incerteza, nós vamos usar o segundo verbo aí, que é o may, tá bom? Então, se eu digo assim para vocês, ó, tem até 2 exemplos. O primeiro exemplo tem assim, pode chover muito no inverno. Então, é uma frase mais geral, né? Pode ser que chova no inverno. Mas uma possibilidade que não é tão certeza de acontecer, nós usamos o segundo aí, que está dizendo nessa última frase o seguinte, pode ter neve, né, amanhã, pode nevar amanhã. Então, tem até um desenho aí para vocês verem. Então, pode nevar amanhã. Isso é uma possibilidade para situações que não são tão certas, né? Pode ser que neve ou não. Então, não é certeza, tá ok? Então, essas são as formas que são usadas, esses 2 verbos, e aprendam a principal diferença entre eles. Um é para situações informais, o outro para situação formal. Tá certo? Então, é isso, crianças, meus amores, né? Espero que vocês tenham aprendido todos esses assuntos, materiais, os membros da família, os 2 verbos. E não esqueçam mais, tá bom? Então, um beijo para vocês. Bye, bye. Até a próxima aula e se cuidem, tá ok? Beijo!